O que é ansiedade, afinal? Pode até parecer uma pergunta estranha e talvez óbvia, pois todo mundo já sentiu ansiedade em algum momento da vida. Mas quanto melhor a gente conseguir entender e descrever essas emoções, mais eficaz a gente vai ser para lidar com ela. Nesse vídeo, vamos explorar as diferenças entre o estresse, a ansiedade e a preocupação, pois essa compreensão vai nos fornecer ferramentas valiosas para melhorar a nossa relação com esses sentimentos. Mas antes da gente começar, já dá aquele like no vídeo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos que eu posto toda semana. Vamos juntos nessa jornada de compreensão e autodescoberta. E agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no mundo da ansiedade e começar a entender como podemos tornar nossas vidas mais tranquilas e equilibradas. Vamos lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Domínio da Mente. Eu sou o Akira, eu sou hipnoterapeuta e programador mental. E agora que temos uma visão geral do que vai ser abordado nesse vídeo, vamos começar pelo básico, certo? Afinal, o que é a ansiedade? Vamos tentar entender o conceito de ansiedade e por que é uma emoção tão fundamental nas nossas vidas. A ansiedade, na sua essência, ela é uma emoção humana que surge em resposta a situações percebidas como desafiadoras, ameaçadoras ou estressantes. É uma reação natural do nosso corpo a estímulos que podem representar perigo físico, emocional ou psicológico. Agora, por que a ansiedade é tão importante para a gente? Bem, imagina que você está num ambiente pré-histórico e de repente um animal feroz aparece na sua frente. Seu corpo ele entra em estado de ansiedade, liberando hormônios do estresse, aumentando a sua frequência cardíaca e te preparando os seus músculos para alguma possível ação. Isso é crucial para a sua sobrevivência, pois permite que você reaja rapidamente diante de uma ameaça. Hoje em dia, embora as ameaças não sejam mais assim tão perigosas como animais ferozes, a ansiedade ela continua a desempenhar um papel de um sistema de alerta interno. Ela ajuda a gente a reconhecer situações que podem exigir nossa atenção, motivando a gente a tomar medidas para resolver problemas ou nos proteger. Pensa na ansiedade que você sente antes de um exame importante ou antes de tomar uma decisão crucial, por exemplo. Essa ansiedade, ela serve como um sinal de que a situação é muito significativa para você e merece a sua atenção extra. Portanto, a ansiedade não é apenas uma emoção desconfortável, mas sim um mecanismo de sobrevivência que evoluiu ao longo da história humana. Ela desempenha um papel crucial na nossa capacidade de lidar com desafios, permanecer alerta e proteger nosso bem-estar. A ansiedade, ela é, na verdade, uma resposta complexa do nosso corpo à percepção de perigo. Quando a gente fala em perigo, esse pode ser tanto um perigo físico iminente, como estar diante de uma situação de risco de vida, quanto à percepção de ameaças futuras, que podem ser emocionais, psicológicas ou sociais. Imagina isso como um sistema de alarme interno. Quando o cérebro ele percebe qualquer tipo de perigo potencial, ele aciona uma resposta que essa resposta é a ansiedade. Essa resposta ela inclui a liberação de hormônios como o cortisol e a adrenalina, que nos prepara para lidar com essa situação. Para entender melhor, pense em alguém que está prestes a fazer um discurso em público, por exemplo. Mesmo que não tenha um perigo físico real, a percepção do evento futuro, ele pode acionar a ansiedade. O coração fica acelerado, as mãos podem começar a suar e o corpo ele se prepara para lidar com essa situação social desafiadora. Além disso, a ansiedade ela também está relacionada à preocupação com eventos futuros e desconhecidos. Por exemplo, a ansiedade ela pode surgir quando a gente pensa sobre o que o futuro reserva para a gente, como preocupações financeiras, de saúde ou relacionamentos e até ao trabalho. Portanto, a ansiedade é uma resposta adaptativa que nos ajuda a nos manter alertas diante de perigos reais e potenciais, sejam eles físicos ou futuros. Ela é uma parte natural da nossa experiência humana.
Bom, e agora que a gente compreendeu o que é a ansiedade e a sua importância, é hora de esclarecer as diferenças fundamentais entre o estresse, a ansiedade e a preocupação. Embora esses termos, muitas vezes, eles sejam muito parecidos, eles têm alguns significados distintos aí. Primeiro, vamos falar do estresse. É uma resposta fisiológica do nosso corpo a situações desafiadoras. Quando a gente confronta com uma situação estressante, o nosso corpo ele entra em ação de forma quase que instantânea. O cérebro ele ativa o sistema de luta ou fuga, que é uma resposta evolutiva projetada para nos ajudar a sobreviver diante das ameaças. Isso ele desencadeia uma série de mudanças físicas que são percebidas para a gente. Primeiro, a nossa frequência cardíaca ela começa a aumentar, propiciando mais oxigênio e nutrientes para os nossos músculos, preparando a gente para uma determinada ou possível ação. Nossos pulmões, eles expandem para permitir maior entrada de ar e nossos sentidos se aguçam, tornando a gente mais alerta para o ambiente ao nosso redor. Além disso, ocorre a liberação de hormônio do estresse, como o cortisol e a adrenalina, como eu disse anteriormente. Esses hormônios, eles aumentam a energia disponível e aceleram nosso metabolismo. Os nossos músculos, eles podem ficar tensos e prontos para o movimento, enquanto a digestão é desacelerada, pois a prioridade agora é enfrentar a ameaça iminente. Para ilustrar isso, imagine-se em uma situação em que você está dirigindo e alguém entra de repente assim na sua frente, na sua faixa. Seu corpo reage instantaneamente, você pisa no freio, seu coração já dispara, seus músculos já se contraem e te preparando para uma possível colisão. Em resumo, o estresse é uma resposta fisiológica, rápida e automática que nos ajuda a reagir a situações desafiadoras. Embora seja uma resposta natural e vital, o estresse prolongado e crônico pode ter efeitos prejudiciais para a nossa saúde. Bom, agora vamos falar da preocupação, entender como ela se relaciona com a ansiedade aí. A preocupação é essencialmente uma atividade mental que envolve pensamentos relacionados a eventos futuros. Quando falamos de preocupação, estamos nos referindo a pensamentos constantes e repetitivos sobre situações ou eventos que ainda não aconteceram, mas que percebemos como desafiadores ou potencialmente problemáticos. Para tornar isso mais claro, imagina que você está prestes a fazer uma apresentação importante no trabalho daqui a 2 semanas. A preocupação nesse contexto, ela seria a ruminação constante sobre como a apresentação pode não sair como planejado, o que as pessoas vão pensar ou como você pode lidar com a pressão toda. O ponto crucial aqui é que a preocupação ela está ancorada em eventos futuros e nas possíveis consequências desse evento. Ela é uma atividade mental que nos leva a pensar de forma repetitiva sobre cenários futuros, muitas vezes incluindo preocupações sobre o que poderia dar errado. É importante notar que, ao contrário do estresse, que é uma reação imediata, a preocupação é uma atividade mental que pode persistir ao longo do tempo, afetando nossa tranquilidade e o nosso bem-estar. Portanto, a preocupação é uma parte da ansiedade que se concentra em eventos futuros e nas possíveis implicações desses eventos. Bom, agora para fechar, vamos falar da ansiedade. A ansiedade não é apenas uma resposta isolada. Ela abrange múltiplos aspectos emocionais e os mentais. A ansiedade é essencialmente uma emoção que surge quando a gente percebe um perigo ou ameaça, seja esse perigo imediato, como o do estresse, ou relacionado a eventos futuros, como o da preocupação. Aqui está a chave, então. A ansiedade é como a intersecção entre o estresse e a preocupação. Quando nos deparamos com uma situação estressante, o estresse é a resposta fisiológica imediata do nosso corpo, certo? Por outro lado, a preocupação é a atividade mental relacionada aos eventos futuros. Para ilustrar, imagina que você está prestes a fazer um discurso importante em público, uma situação bem estressante. Nesse momento, seu corpo ele reage como uma resposta de estresse com um aumento da frequência cardíaca. Ao mesmo tempo, a preocupação pode surgir em relação ao conteúdo do discurso e ao que pode dar errado durante a apresentação lá no futuro. A ansiedade é o ponto em que esses dois aspectos eles se encontram. É a emoção que sentimos quando percebemos um perigo iminente, que é o estresse,
e ao mesmo tempo nos preocupamos com as possíveis implicações desse perigo no futuro. Portanto, a ansiedade é uma combinação complexa de estresse e preocupação. Entender essa intersecção nos ajuda a abordá-la de uma maneira muito mais eficaz. Vamos entender melhor a função crucial da ansiedade nas nossas vidas, que é nos proteger do perigo. A ansiedade não é apenas uma emoção desconfortável. Ela desempenha uma função vital na nossa sobrevivência. Ela é uma emoção projetada para nos manter alertas e nos motivar a agir quando percebemos uma ameaça, seja essa ameaça física, emocional ou psicológica. Para compreender melhor, pensa na resposta de luta ou fuga que mencionamos anteriormente. Quando a gente confronta com um perigo, a nossa ansiedade, ela desencadeia uma série de respostas fisiológicas que nos prepara para agir de uma maneira a nos proteger. Vamos considerar um exemplo do dia a dia. Imagina que você está atravessando a rua e de repente um carro surge em alta velocidade na sua direção. Nesse momento, a sua ansiedade ela já entra em ação, aumentando sua frequência cardíaca, aguçando seus sentidos e te preparando seus músculos para reagir rapidamente. E talvez você pule para fora do caminho do carro. A importância da ansiedade está em nos manter vigilantes diante de ameaças reais ou percebidas, tornando-nos mais atentos aos perigos potenciais e motivando a gente a tomar medidas para a nossa própria segurança. Portanto, a ansiedade é muito mais do que uma simples sensação desconfortável. Ela é um mecanismo de alerta interno que ajuda a gente a reconhecer as situações perigosas e concentra nossa atenção nas ações necessárias para permanecer seguros. Agora, um detalhe muito importante é entender a diferença entre perigo percebido e perigo real. É essencial a gente compreender como nossa mente ela processa essas percepções. Primeiro, falando do perigo percebido, referente àquelas situações em que a nossa ansiedade é acionada, mas o perigo em si não é iminente ou real. O perigo percebido é uma percepção de ameaça que a nossa mente cria, mesmo quando a ameaça não é real e não está presente no momento. Imagina a seguinte situação: você está prestes a encontrar seus colegas de trabalho para uma reunião muito importante. Conforme o horário se aproxima, você começa a sentir uma crescente sensação de inquietação, de nervosismo, aí o seu coração começa a bater mais rápido, você começa a suar e, no entanto, quando a reunião começa, você percebe que não tinha nenhum perigo físico real na sala. Um outro exemplo comum de perigo percebido pode ser o medo de situações sociais, como festas ou eventos onde você não conhece muita gente ali, você tem meio medo de interagir. Antes de chegar, sua ansiedade já aumenta, sua mente começa a criar cenários de constrangimento e você se sente extremamente desconfortável. No entanto, uma vez que você chega lá, você percebe que não tinha nenhum perigo físico real nem presente. O que torna o perigo percebido relevante para a ansiedade é que a nossa resposta de ansiedade ela pode ser ativada por percepções subjetivas da ameaça, mesmo quando não tem um perigo concreto. Isso ocorre porque nosso cérebro, muitas vezes, ele interpreta erroneamente situações como ameaçadoras. Em resumo, o perigo percebido é uma parte da ansiedade onde a nossa mente cria uma percepção de ameaça, mesmo quando a ameaça real não está presente no momento. Já o perigo real, ele está referido diretamente a situações que uma ameaça tangível e iminente ela está presente, desencadeando uma resposta de ansiedade apropriada. Para entender isso melhor, considerar um cenário de perigo real. Imagina que você está fazendo uma caminhada numa trilha na floresta e de repente encontra um animal selvagem, como uma cobra, por exemplo. Nesse momento, a sua ansiedade ela entra em ação como uma resposta apropriada a uma ameaça física iminente. Um outro exemplo de perigo real, ele pode ser um acidente de trânsito, por exemplo. Se você estiver envolvido em um acidente de carro, a ansiedade que você sente imediatamente após o impacto é uma resposta natural à ameaça física que acabou de acontecer. O que é importante compreender sobre o perigo real é que a nossa resposta de ansiedade a esse tipo de situação é rápida, poderosa e adaptativa.
Ela nos prepara para tomar medidas imediatas para nossa própria segurança. Em resumo, o perigo real, ele refere-se a situações em que uma ameaça concreta e iminente ela está presente e está desencadeando uma resposta de ansiedade apropriada. Entender essa distinção entre perigo real e perigo percebido, ela é fundamental para a gente gerenciar nossa ansiedade de uma maneira mais equilibrada. Agora, vamos abordar um tópico crucial na gestão da ansiedade, que é a importância de estar ciente de quando você está ansioso. Esse é o primeiro passo fundamental para lidar com a ansiedade de uma forma eficaz. Imagina isso como acender uma luz dentro de você mesmo. Ser consciente da sua ansiedade é como acender essa luz, permitindo que você veja claramente as suas emoções e as suas reações sobre ela. Por outro lado, quando a gente não está consciente da nossa ansiedade, ela age nas sombras, influenciando nossas ações e pensamentos sem que a gente perceba. Isso pode levar a comportamentos reativos e muito prejudiciais. Por exemplo, se você está em uma situação social e não está ciente da sua ansiedade social, pode acabar evitando interações ou se isolando, o que pode afetar seus relacionamentos. Estar ciente da sua ansiedade permite que você tome decisões informadas sobre como responder diretamente a ela. Isso significa que você pode escolher estratégias eficazes para enfrentar a ansiedade em vez de ser controlado por ela. Então, eu sugiro a vocês agora a começar a reconhecer os sinais físicos e emocionais da ansiedade nas suas próprias vidas. Esse é um passo crucial para entender e lidar com a ansiedade de uma maneira mais eficaz. Reconhecer os sinais de ansiedade é como criar um mapa interno das suas emoções e das suas reações. Isso vai permitir que você identifique quando a ansiedade está presente e como ela está afetando a sua vida. Os sinais físicos eles podem incluir coisas como o aumento da frequência cardíaca, como eu disse anteriormente, tensão muscular, sudorese, falta de ar, tremores. Quando você experimenta esses sintomas, é um sinal de que a sua ansiedade ela pode estar em jogo. Além disso, preste atenção aos sinais emocionais, como preocupação excessiva, medo, nervosismo, irritabilidade ou inquietação. Essas emoções elas podem ser indicadores claros de ansiedade. Ao se tornar mais consciente desses sinais, você pode começar a se questionar. Por que eu estou sentindo isso? O que está desencadeando essa ansiedade em mim? Como eu posso lidar com isso de uma forma saudável? Reconhecer os sinais físicos e emocionais da ansiedade é um passo fundamental para gerenciar essa emoção de uma maneira eficaz. Um outro passo importante é abandonar o julgamento em relação a essa emoção. Muitas vezes, julgar a ansiedade como algo indesejado pode criar um ciclo negativo que dificulta ainda mais o manejo dessa emoção. Quando julgamos a ansiedade como algo ruim ou negativo, a gente está, na verdade, acrescentando uma carga emocional extra nessa nossa experiência de ansiedade. Isso pode ampliar a ansiedade, tornando ela mais intensa e desafiadora de lidar com ela. É como adicionar gasolina num incêndio. É vital a gente reconhecer que a ansiedade ela tem uma função essencial nas nossas vidas. Ela existe para nos proteger, como eu disse anteriormente, como um sinal de alerta interno nosso. Quando sentimos ansiedade, nosso corpo está nos alertando sobre possíveis ameaças ou situações que requerem a nossa atenção. Imagina a ansiedade como um amigo preocupado, na verdade. Se você tivesse um amigo que constantemente ele tentasse te alertar sobre perigos potenciais, como atravessar uma rua movimentada, você provavelmente ia valorizar suas preocupações, não é mesmo? Pois é, da mesma forma, a ansiedade ela está tentando te manter seguro. Abandonar o julgamento em relação à ansiedade, ela envolve uma mudança profunda de perspectiva. Em vez de você ver a ansiedade como um inimigo a ser derrotado, pode começar a ver ele como um aliado que está te ajudando a navegar pela vida com mais cautela. Além disso, praticar autocompaixão é fundamental. Tratar você mesmo com gentileza, compreensão, quando você se sentir ansioso, pode ser transformador.
Em vez de se criticar, pergunta para você mesmo: o que minha ansiedade ela está tentando me dizer? Como é que eu posso cuidar de mim mesmo nesse momento? Abandonar o julgamento em relação à ansiedade é essencial para compreendê-la melhor e aprender a lidar com ela de uma maneira saudável. Bom, então, resumindo, primeiro a gente definiu o conceito de ansiedade e a gente destacou a sua importância. Ansiedade é uma emoção que serve como um mecanismo de alerta para possíveis perigos, certo? É essencial para a nossa sobrevivência e ajuda a gente a tomar medidas para nos proteger. Depois, a gente explorou a diferença entre o estresse, a ansiedade e a preocupação. Cada um desses estados emocionais eles têm características únicas. O estresse é uma resposta fisiológica imediata, enquanto a preocupação ela envolve pensamentos sobre eventos futuros. A ansiedade, por sua vez, é a combinação de estresse e de preocupação intimamente relacionada ao medo. Discutimos a função fundamental da ansiedade, que é proteger a gente do perigo, certo? Ela nos mantém alertas e motivados para evitar ameaças potenciais como um sistema de alarme interno nosso. A gente abordou aqui a distinção entre perigo percebido e o perigo real. Lembrando que o perigo percebido ele ocorre quando a gente sente ansiedade, mesmo quando não tem um perigo ou uma ameaça física iminente presente lá. Por outro lado, o perigo real ele envolve situações onde há uma ameaça concreta e imediata e desencadeia uma resposta apropriada àquele momento. A gente viu a importância de reconhecer os sinais físicos e emocionais da ansiedade nas nossas próprias vidas. Isso é crucial para aumentar nossa conscientização sobre quando a ansiedade está presente e como ela está afetando a nossa vida. Falando sobre a importância de abandonar o julgamento em relação à ansiedade. Lembra que julgar a ansiedade como algo negativo, ele pode agravar a emoção, tornando ainda mais difícil de gerenciar ela. Em vez disso, a gente pode começar a ver a ansiedade como um aliado que ajuda a gente a navegar pela vida com muito mais cautela. E assim chegamos ao final de mais um vídeo sobre a ansiedade. Eu espero que as informações compartilhadas aqui, elas tenham sido realmente úteis para você entender melhor essa emocionante e importante parte da jornada emocional. Se você curtiu esse vídeo, já clica no like aqui, por favor. Cada curtida é um combustível para eu continuar trazendo conteúdo que vão ajudar vocês a enfrentar e entender melhor esses desafios emocionais. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aí no canal, por favor. Eu estou sempre trazendo aqui novidades e quando você se inscreve, fica por dentro de tudo isso. Além disso, você faz parte da nossa família aqui do canal O Domínio da Mente. Ah, e não se esquece de ativar os sininhos das notificações, hein? Assim você vai ficar sabendo na hora que eu postar um vídeo novo aqui no canal. A ansiedade é um assunto complexo e a gente está aqui para te dar suporte e informações valiosas. Me siga também em todas as redes sociais. Para fechar, eu queria agradecer de coração por você ter tirado um tempinho para o seu dia para assistir esse vídeo aqui. A sua busca por entendimento e crescimento é incrível. Estamos aqui para caminhar juntos nessa jornada. Bom, é isso por hoje, galera. Continuem cuidando de vocês e explorando maneiras saudáveis de lidar com a ansiedade. Então, até o próximo vídeo.